Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu quero falar se eu deixei de ser trinitário, né? Algumas pessoas me fizeram essa pergunta porque eu estava explicando algumas coisas, né, sobre a questão trinitária, onde eu estava falando coisas que não batia bem com a doutrina trinitariana, tá? Então, algumas pessoas me perguntaram se eu deixei de ser trinitário. E eu vou responder nesse vídeo, vou mostrar todas as minhas posições relacionadas a esse assunto e também vou mostrar os pontos que eu discordo, tá, de algumas visões trinitárias, né? Porque quando se fala doutrina trinitária, as pessoas acham que existe apenas uma doutrina unificada e ok, né? Só que não é bem assim, tá? Existem vertentes, né, dentro dessa doutrina, certo? Eu vou mostrar aqui as posições que eu concordo, as posições que eu discordo, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Aqui está o Pix do meu canal, né? Desse canal aqui, tá? E caso você queira fazer alguma contribuição, eu ficarei muito grato, beleza? E aqui na descrição estão aí todas as minhas redes sociais, né? Inclusive a minha página do Instagram, que é essa aí que está na tela, Exegese Bíblica, né? Eu estou sempre postando coisas lá, beleza? Então quando eu sumo aqui, eu estou lá, certo? Então é isso aí. Sim, não posso esquecer, caso você tenha interesse de estudar grego ou hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição está aí o meu WhatsApp, certo? Você pode pegar e se comunicar comigo. No meu curso de teologia você vai ter matérias de crítica textual do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, certo? Já que são matérias escassas, né, dos cursos de teologia, né? Então são matérias que eu mesmo escrevi, que eu mesmo pesquisei, não são matérias de outras pessoas, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, quando se fala da doutrina trinitariana, né, as pessoas acham que ela é uma doutrina que tem apenas uma única vertente, tá? E não é assim. Existem trinitários que eles não defendem a ideia de que Jesus ele é subordinado a Deus Pai. E existem trinitários que defendem que Jesus ele é subordinado a Deus Pai. Eu estou nessa segunda posição, tá? Eu acredito que Jesus ele é sim subordinado a Deus Pai, certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a união hipostática. O que é a união hipostática? A união hipostática ela é explicada da seguinte maneira: a segunda pessoa da Trindade, no caso Jesus Cristo, ele existia como uma pessoa, um ser espiritual no céu antes dele vir à Terra. E quando ele veio à Terra, ele se encarna num corpo humano, é como se fosse duas pessoas, uma divina e uma humana, unidas em um único corpo, certo? E aí ele cansa, ele dorme, né? Ele tem sede, ele sente fome, igual a um ser humano. Mas também ele tem poderes, né? Igual a um ser divino. Então, essa é a ideia básica da união hipostática. Só que existe um outro posicionamento chamada de a doutrina da encarnação dinâmica, né? Essa doutrina ela diz que não existe união hipostática, certo? Não existe uma segunda pessoa entrando em um corpo humano. O que existe é o poder de Deus dentro de um corpo humano. Ou seja, Jesus Cristo ele é entendido como o poder ativo de Deus na Terra. É como se Deus ele fizesse um clone dele mesmo e colocasse na Terra para fazer a sua própria vontade. Então é praticamente isso, tá? Aí o que acontece, né? Antes eu defendia a ideia da união hipostática, certo? Hoje eu não defendo essa ideia. Eu defendo mais essa posição da
doutrina dinâmica, né? No caso, a doutrina da encarnação dinâmica. Eu compreendo que Jesus, ele não era uma pessoa, um ser distinto de Deus Pai. Ele era a própria palavra que saía da boca de Deus. E como que eu cheguei a essa conclusão, né? Eu vou apresentar aqui os textos, tá? Para vocês verem como é o meu raciocínio, certo? Quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e quando nós lemos o capítulo 1 inteiro, nós vemos que Deus, ele cria as coisas falando, certo? Diz, olha, haja luz e houve luz, e aconteça isso e acontecia. Ou seja, tudo ele cria falando, certo? Gênesis capítulo 1 é muito claro, e eu acho que ninguém vai discordar disso, né? Só que quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse no princípio, eu entendo que é esse princípio aqui, ou seja, o princípio da criação. Até porque João, capítulo 1, versículo 1, no versículo 3, está falando da criação de todas as coisas, né? Então, aqui diz que o verbo ele existia no princípio, esse verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. Aí vai dizer no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Desse verbo. E esse verbo estava aonde? Na criação. Ou seja, esse verbo era Deus falando, Deus se comunicando, ele falava e as coisas aconteciam. Então eu entendo que esse verbo aqui era a palavra literal que saía da boca de Deus e que posteriormente Deus a coloca dentro de um corpo para fazer ali a sua vontade, certo? Então vamos aqui analisar algumas questões. Aqui no Salmo 33, versículo 6, fala assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Observe, pela palavra. Aí ele usa aqui, ó, o devar, certo? Bidevar, que é pela palavra, né? Que você tem a preposição pela e você tem o devar, que é palavra. Palavra do, está no estado construto, né? Então seria pela palavra do. Aqui você tem um tetragrama, certo? Que é o Yevá, como está aqui escrito. Aí você tem o Shamaim, que é os céus, plural, né? Que você tem a forma plural, certo? E aqui você tem o verbo no grau nifal. O nifal hebraico, ele também é usado para uma voz passiva, certo? Onde o sujeito ele sofre ação verbal. Então, aqui o nifal, que é o nasu, ele indica que os céus aqui, eles foram feitos por alguém, por alguma coisa, que foi pela palavra do Senhor, certo? Então, os céus, ele foi feito, eles foram criados, né, foram feitos pela palavra de Deus. Beleza? Beleza. Quando nós chegamos em Colossenses 1,16, fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, quer dizer, tudo foi criado por ele. Quando fala aqui, ó, por ele, está usando aqui, ó, o diautu. Diautu é por meio dele. Ou seja, esse primogênito de Colossenses 1,15, no caso aqui, versículo 16, tudo foi criado por meio dele. É como se Deus estivesse usando ele para criar. E como foi que Deus criou as coisas? Foi falando, usando a sua palavra que saía da sua boca, certo? Então, usando todos esses textos, né, fazendo essa junção, eu entendo que não tem como fugir disso aqui, de falar que Jesus não era essa palavra, porque não faz sentido existir o pai e o filho ao lado, e o pai falar para o filho: olha, cria assim, faz assim. Não, isso não aconteceu. O que aconteceu é que os textos falam que Deus criou falando, usando a sua palavra, certo? E os textos do Novo Testamento falam que tudo veio a existir
por meio de Cristo, e esse Cristo era o verbo que estava no princípio, certo? Então essa é a minha ideia. Eu acredito que Jesus, ele era a palavra que saía da boca de Deus, e que em algum momento da história Deus pega aquela palavra, aquele poder, e coloca dentro de um corpo humano, certo? Só que existem vários textos que vão complementar essa ideia, e eu quero mostrar aqui, certo? Então vamos lá. Aqui em Colossenses 1:19 é um dos textos mais fantásticos para defender essa ideia, né? Porque fala assim, ó: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Essa palavra aqui, Pai, que você encontra nas traduções em português, outras colocam Deus, né? A palavra Pai ou a palavra Deus, elas não existem aqui no texto grego de Colossenses 1:19. Ah, mas pelo contexto se refere ao Pai. Sim e necessariamente não. Por quê? Aqui nós temos uma questão muito interessante. Observe essa tradução aqui, ó, de 1990, a Bíblia Pastoral. Ela fala assim: porque Deus, a plenitude total, quis nele habitar. Pronto. Esse aqui é o ponto. Deus, que é a plenitude total, quis habitar nesse corpo, em Cristo. Aí a BPT fala assim: porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho. Olha só que tradução interessante, né? Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho. Só que quando nós vamos olhar o texto grego, ele fala assim, ó: hot en autor, né, que no caso seria porque nele, aqui é o hot, né, que é uma conjunção explicativa, porque ele está explicando o porquê do versículo 18, né, que ali está falando que Cristo ele ganhou uma primazia. Porque, aí entra esse versículo 19 explicando o porquê que ele ganhou essa primazia. Porque aí você tem o en autor, que é o nele, que está aqui, ó, traduzido aqui, certo? Aí você tem, ó, esse pan, que é o toda, to pleroma. Esse pleroma aqui é um substantivo que está num caso nominativo. O caso nominativo expressa o que? O sujeito, certo? O sujeito de um verbo. Então, esse sujeito aqui, ele é o sujeito do verbo eudoxen, que no caso seria, num caso aqui tem a ver com se agradar, com querer alguma coisa. Então, a tradução seria: porque nele toda a plenitude eudoxen quis, desejou o que? Katoikesai, habitar. Então, esse texto ele está falando que a plenitude, que é algo impessoal, quis habitar nele, em Cristo. Só que quando você coloca a expressão Pai ou Deus, você faz uma distinção entre Pai e plenitude, certo? Porque que fala? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então o Pai é uma coisa, a plenitude é outra, como se fosse a natureza desse Pai, certo? Então, quando você pega o texto em grego aqui, você pega essa estrutura aqui, num caso nominativo, como sujeito, né? Então o pleroma aqui, o pleromai aqui, está ligado a esse verbo, que no caso seria, né, porque nele toda a plenitude quis habitar, né? E essa plenitude faz menção ao ser de Deus pleno. Então não é que Deus Pai colocou uma plenitude nele, não. O próprio Deus, a plenitude total, quis habitar nele. E é aí que está. Se Jesus, ele era um ser espiritual,
distinto do Pai. Ele já era Deus antes de vir para a terra. E houve a tal união hipostática, então não faz sentido o Pai querer habitar nele, porque ele próprio já era suficiente para habitar naquele corpo e ter a plenitude naquele corpo. É por isso que a união hipostática ela é problemática diante desse texto. Então eu passei a compreender que essa plenitude aqui, dentro desse contexto, principalmente por causa do versículo 20, é que ela se refere ao próprio Deus habitando nele. Não é uma parte, uma natureza, um pouco ou metade. Não, é toda a plenitude estava nele. E essa plenitude faz referência a Deus. Ou seja, é como se o texto estivesse falando assim: porque Deus, em sua totalidade, quis habitar nele. Por isso que eu compreendo que o verbo lá de João 1:1 é o mesmo que foi usado lá em Gênesis 1:3 em diante, quando Deus começa a falar e começa a criar todas as coisas. Então ele está fazendo a criação com a sua palavra. E o Novo Testamento aplica a essa criação a quem? A Jesus. Certo? Então, essa seria a ideia. Então, esse texto aqui ele é fundamental para se compreender essa questão. Certo? Então, esse é outro argumento. E, além disso, o versículo 20, né, ele vai dizer: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Quem reconciliasse consigo todas as coisas? Deus Pai. Então Deus Pai, por intermédio de Jesus, reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E aí, segundo os Coríntios 5:19, traz a mesma ideia, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha aqui, essa ideia de Colossenses 1:19 e 20 bate completamente com 2 Coríntios 5:19, em que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Jesus, eu entendo, né, que ele era a palavra de Deus e que Deus pega essa palavra e coloca num corpo, e essa palavra faz todo o trabalho. Então é como se Deus ele estivesse naquele corpo humano fazendo toda a reconciliação consigo mesmo. Que logicamente, quando Jesus ele ganha um corpo, ele se torna distinto do Pai, mas a natureza é a mesma, porque a natureza plena de Deus está dentro dele. E aí bate muito bem com Colossenses 2:9, que diz, né, porque toda a plenitude habita corporalmente nele. Então essa é a minha visão sobre essa questão. E detalhe, é por isso também que Jesus ele sempre é subordinado a Deus Pai. Ele fala o que o Pai quer, ele glorifica o Pai, né? E ele faz tudo, né, relacionado ao Pai. É como se você controla a sua palavra, certo? É você quem dá o comando de falar alguma coisa. Então, quer dizer, a sua palavra é subordinada a você. Você pode ferir alguém, como você pode ser um canal de bênçãos para alguém, certo? Então, a mesma coisa eu compreendo que aconteceu com Deus. Deus, ele existia, certo? E a palavra se torna posteriormente, como conhecemos por Jesus, o nosso Salvador. Então, Jesus, entendo eu, que seja o poder ativo de Deus dentro de um corpo humano. Um outro texto que ajuda muito nessa questão é esse aqui. Aqui em Zacarias 12:10
é Deus Pai quem está falando. É Deus quem está falando aqui. Aí ele fala, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eu derramarei. Eu quem? Quem é que está falando? Deus. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Olha isso aqui, ó. Aqui você vai ter em hebraico exatamente isso. O verbitu, e olharão, e eles olharão. Elai é para mim, preposição ele, para, e o sufixo pronominal indicando mim, para mim, et, sinal do objeto direto, asher, que, ou a quem, dacaru, transpassaram. Então Deus está falando aqui que ele seria, que o pessoal iria olhar para ele a quem transpassaram. E quem foi que foi transpassado? Apocalipse 1:7 diz que quando Cristo voltar, as pessoas que o transpassaram iriam vê-lo. João 19 também fala que Jesus ele foi transpassado. Entende? Então, Deus aqui ele está falando que ele seria transpassado. Logicamente, isso não pode ser dito acerca de Deus. Deus ele não morre, ele é um ser imortal, ele não tem sangue. Mas o ponto é que Deus colocou a sua natureza plena dentro de um corpo humano, onde esse corpo tem sangue, pode morrer e é limitado. O corpo dele, tá? E esse texto aqui de Zacarias 12:10, ele bate perfeitamente com Atos 20 e 28, como está aqui em grego. Ele vai dizer, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O texto grego diz que daqui, ó, o ten ecclesian, a igreja, tuteu, de Deus, ren, que, no caso que, aí você tem o periepoiesato, resgatou, diato, que é a preposição por meio do idioraimatos, por meio do seu próprio sangue. Então, a gente pergunta, Deus tem sangue? Não, Deus não tem sangue. Mas por que que o autor de Atos, ele não colocou aqui, ele resgatou com o sangue do seu próprio filho? Como algumas traduções acrescentam, né, a expressão filho, fazendo assim uma tradução teológica, né, não uma tradução linguística. A tradução linguística é essa aqui, é a que está aqui. Você está usando o texto grego. Uma tradução teológica, ela vai acrescentar alguma coisa devido à teologia, certo? Então, o texto de Zacarias fala de Deus sendo transpassado, ele mesmo falando isso. Aqui fala que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Colossenses 1:19 fala que Deus estava habitando num corpo humano, toda a plenitude dele estava num corpo humano, que esse corpo era Jesus. 2 Coríntios 5:19 está falando que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, a conclusão que eu cheguei em cima de tudo isso é que Deus, ele coloca a sua palavra dentro de um corpo humano, e essa palavra se torna distinta dele. Por isso que você tem dois, o Pai e o Filho, porque esse Filho ele sai do Pai, por isso que ele tem a origem no Pai. Ele sempre existiu no Pai, mas como pessoa distinta, ele teve origem do Pai, né? Vindo do Pai, certo? Então essa é a minha posição. Eu acredito que Jesus ele é subordinado a Deus Pai sempre, até mesmo na criação,
porque quem fez a criação foi Deus. Deus apenas usou a sua palavra, que era Jesus, para criar todas as coisas. Então sempre houve uma subordinação, mas não existe diferença de natureza entre eles. Certo? Então essa é a minha posição acerca desse assunto. Teoricamente, não deixei de ser trinitário, eu apenas mudei alguns conceitos, né? Porque dentro da visão trinitária você vai encontrar a vertente de que Jesus ele existia como segunda pessoa já no céu, e essa segunda pessoa entrou dentro de um corpo humano, e aí ficou o lado divino e o lado humano, certo? Nessa minha posição não. Deus, ele colocou o seu poder ativo, a sua natureza dentro de um corpo humano, e esse corpo humano, logicamente, se torna distinto de Deus, mas faz parte dele. Certo? Então, essa é a minha posição. Isso também não é unicismo, né? Porque o unicismo, ele prega dizendo que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Eu não entendo que eles sejam a mesma pessoa, tá? No caso, Deus é uma coisa e a palavra dele é outra coisa, né? Só que como eles estão juntos, a natureza é a mesma, ela é herdada, então não tem como fugir disso, certo? Então essa é a minha posição, eu defendo essa visão, isso já faz tempo, eu não estou defendendo isso há alguns meses, né? Já tem anos, só que eu não falo muito sobre essas questões, tá? Então eu não deixei de ser trinitário, apenas mudei ali algumas questões, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se for bom, legal, se não for, legal também, isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo.